quero ir embora pegar minhas coisas e ir pra minha casa. Ele usa as crianças. Ele faz tudo que vocês não imaginar e que vocês imaginar. O mundo de Ítalo Santos desmoronou em um instante. O que parecia ser apenas uma briga de casal se transformou em uma revelação chocante, que expôs os segredos mais sombrios por trás dos sorrisos. Um vídeo que vazou de forma inesperada. Uma denúncia feita pelo próprio marido de Ítalo. Mas o que ninguém esperava era o que ele revelou sobre o que Ítalo fazia com as crianças. E o pior, essa atitude covarde e perversa estava escondida à vista de todos. Nesse vídeo, vamos analisar em detalhes tudo que ele entregou. Vamos entender por que ele acusou Ítalo de espancar e de bater. Já deixe seu like e vamos direto ao que importa. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Olá, e aí pessoal? Antes de tudo, queria mandar aquele salve especial pro Gama, aqui do Tesouro da Mente. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa história que, olha, deu o que falar na internet esses tempos, envolvendo o influenciador Ítalo Santos. Sabe, começou parecendo uma briga de casal, uma coisa assim, meio que comum, né? Só que escalou. E escalou para alegações muito sérias. Perturbadoras mesmo. A gente tem aqui um monte de coisa. Relatos de gente próxima, vídeos que vazaram para tudo quanto é lado, denúncias formais que vieram à tona. E o ponto principal, acho que o que mais chocou todo mundo, foram as acusações do próprio marido do Ítalo, o Euro. Ele falou com todas as letras sobre o que supostamente acontecia com as crianças, os adolescentes ali no círculo do Ítalo. Palavras como usar, espancar, bater, são termos pesadíssimos, né? Que surgiram nesse meio. Parece que um castelo de cartas desabou, sabe? Revelando algo escondido ali. Exatamente. É uma situação bem complexa, né? Tem muitas camadas pra gente tentar entender. Tem a dinâmica do casal, que já parecia conturbada, a questão super delicada da exposição de menores na internet, que sempre acende um alerta, né? E aí entra o papel de outros criadores, tipo o Felca, que acabaram amplificando o caso. E, claro, as investigações oficiais que já estão rolando. Nossa ideia aqui é justamente essa: organizar essas informações todas, analisar os diferentes pontos de vista que apareceram nas fontes que a gente tem acesso, tentando entender a gravidade do que está sendo dito, sem tomar partido, mas buscando clareza. Certo. Então vamos tentar organizar essa confusão toda. Esse vídeo do Felca, ele foi um divisor de águas, não foi? Tipo, milhões de views no YouTube, e os cortes disso dizem que passou de 100 milhões no Instagram. Ele meio que abriu a comporta, né? Para uma discussão que talvez muita gente tivesse receio de começar antes. Sim. A escala da audiência do Felca deu uma proporção totalmente diferente para o caso. E a reação na internet foi imediata. A gente viu muitos comentários, muitos internautas chamando o Felca de herói, de necessário, falando da coragem dele de tocar um assunto tão espinhoso, né? Teve um comentário que achei interessante. Dizia algo como: foi a primeira vez que vi um influenciador digital influenciando de verdade para algo sério. Quase como se ele tivesse furado uma bolha, sabe? É impressionante isso, né? Como essa dinâmica de poder nas redes pode, intimidar as pessoas. Vários comentários que a gente viu diziam que já achavam coisas estranhas no conteúdo do Ítalo, mas tinham medo de falar, de se expor. Um comentário que chamou a atenção foi um que dizia mais ou menos assim: a diferença do Felca é que ele não ficou só falando na internet, ele foi lá e denunciou para o Ministério Público. Isso já é um passo diferente, né? Além da indignação online. Correto. E isso levanta uma questão fundamental, a da responsabilidade, do alcance. Antes do Felca, a gente sabe que outras pessoas, talvez com menos visibilidade, já apontavam problemas, mas não tinham o mesmo impacto. Houve até quem fizesse um paralelo, sabe? Com o caso do P. Diddy, lá nos Estados Unidos, que precisou de uma denúncia de grande repercussão para que outras supostas vítimas se sentissem seguras para falar. O vídeo do Felca parece ter tido um efeito parecido aqui, talvez dando voz para preocupações que já existiam, mais silenciosas. É um fenômeno que a gente observa às vezes, né? A visibilidade massiva encoraja outras denúncias. E aí, diante dessa avalanche toda que começou com o Felca, como é que o Ítalo Santos reagiu? Ele tentou se defender,
rebateu logo de cara. Olha, a primeira reação pública dele, pelo que as fontes indicam, foi vista por muita gente como debochada, talvez, ou evasiva. Em vez de ir direto ao ponto, né, enfrentar as alegações, ele postou algo pedindo uma folga para comemorar o aniversário. Tipo, hoje os haters falam, amanhã me deixem em paz. Não teve um confronto direto ali naquele primeiro momento. E pouco tempo depois disso, o perfil principal dele no Instagram Sumiu. saiu do ar. Simplesmente, puf, desapareceu. Mas ficou aquela dúvida, né? Foi ele que desativou ou a plataforma derrubou? Exato. Não teve uma confirmação oficial do motivo, né? Mas a suspeita que circulou, levantada por algumas fontes, é que pode ter sido uma ação da própria plataforma. Talvez por violação dos termos de uso, algo assim. E o interessante é que não foi só o perfil dele, teve outro perfil ligado a ele que também sofreu restrições. Verdade. O perfil da Camelinha, né? Que é uma figura muito presente ali, central, em várias polêmicas envolvendo o Ítalo e que está com ele desde muito nova, também foi restringido pela plataforma. Sim. E nesse caso específico, circularam relatos, até prints, indicando que a restrição pode ter vindo depois de um pedido legal. Algumas fontes mencionaram que, em certos acessos ao perfil, aparecia um aviso citando até o Ministério da Fazenda. A especulação que surgiu é que isso poderia ter a ver com divulgação de sorteios, rifas, que é algo que tem regras bem específicas, né? Ainda mais quando envolve menores de idade. E a gente lembra que ela era menor quando muitas dessas coisas aconteciam. Isso adiciona mais uma camada aí de questões legais, focada na exposição e possível exploração comercial da imagem de menores. Agora a gente chega num ponto que é pesado. Realmente chocante e perturbador. Vazou um vídeo, né? Parece que era de uma live, uma transmissão ao vivo, feita pelo Euro, o marido do Ítalo, e parece que foi logo depois de uma briga física feia entre os dois. O que ele fala ali nossa, é muito forte. É um vídeo de impacto muito grande, sem dúvida. Nas imagens, o Euros aparece visivelmente abalado, talvez até com marcas físicas, né? E ele faz acusações gravíssimas contra o Ítalo. Ele fala que quer ir embora, pegar as coisas dele e afirma assim categoricamente: ele usa as crianças, ele faz tudo o que vocês imaginam e o que vocês não imaginam. É muito direto. E além disso, ele alega que foi agredido fisicamente e impedido de sair do lugar onde eles estavam, acho que era um hotel, dizendo que o Ítalo trancou tudo e que ele bate e espanca pessoas. Quero ir embora pegar minhas coisas e ir pra minha casa. Entendeu? E tipo assim, eu venho vivendo uma coisa que eu não quero. Ó, ele usa as crianças, ele faz tudo que vocês não imaginarem, que vocês imaginar. Aí pra mim ir embora eu tenho que ficar aqui, ó. A gente tá aqui no hotel, aí ó, ele vai lá, aí ele me deixa aqui que eu não tô em casa, eu tô longe de casa, né? Aí ele vai lá, ó, tá lá, aí tá com cadeado que ele já bateu, ele deu um celular pra ela falar que não apanha. Aí eu tô aqui, eu não posso nem ir na casa dele pra me pegar minhas coisas, que ele chamou o pai dele e a mãe dele pra vir aqui pra me agredir, como ele sempre fez me agredir. Entendeu? Aí eu tô aqui agora, vamos ver o que vai acontecer. Porque tá ali a chave da moto, ninguém pode me levar. Cadeado tá lá, não pode me levar. A moto tá ali, ele não pode me levar pra me pegar minhas coisas e ir embora. Eu continuo aqui. Vamos ver o que vai dar nisso. Eu vou deixar na live aqui, porque é sempre assim. É bater e espancar a pessoa. Eu vou ficar aqui. Vamos ver agora. Vamos lá agora. Eu tô cansado, gente. Tô cansado. Envia pro máximo de pessoas aí que vocês conseguirem. Pelo amor de Deus. Porque não é a primeira vez que ele faz isso não com as pessoas. Ave Maria. Só quero pra minha casa. Só isso. E um detalhe, durante essa live, a própria Camilinha entrou nos comentários e escreveu algo como: é mentira, vergonha. E tem um pedaço que deixa tudo ainda mais sinistro. O Euro fala na live que o Ítalo teria chamado os pais para irem até lá agredir ele. E afirma que isso era algo que ele sempre fez. Quer dizer, se essa alegação for verdadeira, isso sugere um padrão, né? Um padrão de comportamento violento, de intimidação, que se repetia, pelo menos na visão do Euro naquele momento, que parecia de desespero total. Ele até justifica deixar a live rolando por medo do que podia acontecer depois, né? Exatamente. Ele verbaliza esse medo.
Diz que vai deixar a live aberta porque é sempre assim, batendo e espancando as pessoas. É uma denúncia feita num contexto de aparente vulnerabilidade extrema. Isso deu muita força porque ele estava dizendo. Mas aí veio a tentativa de reviravolta, que deixou muita gente coçando a cabeça ainda mais confusa. Pouco tempo depois dessa live bombástica, o Ítalo e o próprio Euro apareceram juntos, dizendo que aquilo tudo tinha sido o quê? Uma trollagem, uma brincadeira. Foi exatamente essa a justificativa que eles deram. Que a live era encenada, uma brincadeira de casal. Só que, a natureza das acusações feitas ali pelo Euro, a gravidade, a gente está falando de uso e exploração de criança, agressão física, espancamento. Isso torna essa explicação da trollagem, assim, no mínimo, muito difícil de engolir para a maioria das pessoas, dos analistas que comentaram o caso. Que tipo de brincadeira envolve acusações criminais tão sérias, tão específicas, ainda mais vindo de alguém que já estava sob um escrutínio público enorme, justamente por causa de questões com menores? É uma defesa que, sinceramente, parece levantar mais pergunta do que resposta, né? Soa quase implausível. Como o internauta comentou, com ironia, claro, uma trollagem genial acusar o marido de crimes seríssimos com criança numa live. A lógica parece que não fecha, né? De fato, essa explicação da trollagem foi recebida com muito ceticismo. Parece frágil demais diante do conteúdo da live e de todo o contexto, né? E essa narrativa do Euro, feita naquele momento de aparente desespero, não é a única voz que aponta para um ambiente problemático, talvez até abusivo, ali no entorno do Ítalo. Pois é. Isso leva a gente para outro ponto importante. Parece que outras pessoas que conviveram de perto com o Ítalo também resolveram falar. Uma ex-integrante da chamada turma dele, uma jovem chamada Yarla, também se pronunciou recentemente. O que ela trouxe de novo? A Yarla trouxe um depoimento que parece corroborar vários aspectos do clima que o Euro descreveu na live. Ela disse que fez parte do grupo uns 5 anos atrás e ela mencionou a existência de contratos que, segundo ela, impediam os integrantes de criticar o Ítalo, sob pena de multas milionárias. Ela descreveu um ambiente de controle bem rígido sobre o que os jovens podiam postar. Só posta o que ele permite, ela disse, e foi bem específica ao falar do uso de uma menina que na época teria 12 anos para ganhar seguidores, chegando ao ponto de, segundo a Yarla, colocá-la para namorar. Ela chamou isso de vergonha. E ela falou também de violência física, algo que conecta direto com a fala do Euro sobre bater e espancar. Sim, ela descreveu um episódio específico de violência que ela teria presenciado, contou de uma briga física bem feia entre o Ítalo e um parceiro dele na época. Isso aconteceu de madrugada em São Paulo. Segundo a Yarla, teve agressão dos dois lados, uma porta de vidro foi quebrada, espalhou caco para todo lado e colocou em risco uma menor de idade que também estava na casa. Caramba. E o que aconteceu depois dessa briga, segundo a Yarla? Chamaram polícia? Como ficou isso? A Yarla afirma que ela mesma chamou a polícia naquela ocasião. Mas, segundo o relato dela, a situação acabou sendo abafada depois. Disseram que era mentira, que nada daquilo tinha acontecido de verdade, e ela faz um paralelo direto disso com a história da live do Euro. Acontece algo grave e depois vem a versão de que foi mentira, que foi encenado, que foi trollagem. É um padrão de negação que ela está apontando ali. Um padrão bem preocupante, né? Se for confirmado. E ela ainda levanta outra questão pesada. Sim, a Yarla alega que muita gente, inclusive outros influenciadores, saberiam de coisas problemáticas sobre o Ítalo, mas escolheriam ficar quietos, ou até defender ele. O motivo, segundo ela, medo das multas dos contratos ou o fato de serem comprados com dinheiro, presente, seguidor e engajamento. Ela termina o relato dizendo que se fosse contar tudo que viu, meu Deus, sugerindo que tem mais coisa aí, né? Isso reforça a ideia de um possível ambiente de controle, de silenciamento. Além desses relatos mais recentes, que já são muito fortes do Euro e da Yarla, veio à tona também uma denúncia formal, né? Bem mais antiga, lá de 2020, e essa é particularmente perturbadora pelos detalhes. Correto. É uma denúncia muito grave mesmo. Foi feita formalmente ao Conselho Tutelar, que é o órgão que cuida dos direitos da criança e do adolescente nos municípios, pela tia de uma menina.
De acordo com o relato dessa tia, a sobrinha dela viajava com o Ítalo desde os 10 anos de idade, participava de shows, dançava. O ponto crítico da denúncia é que quando a menina tinha 12 anos, isso em 2020, a tia afirmou que ela, depois de viajar por vários estados do Nordeste, estava em São Paulo, num lugar descrito como uma casa de luz vermelha. Casa de luz vermelha, como a menina de 12 anos. Essa expressão é carregada, né? Geralmente ligada a ambientes de exploração sexual, prostituição. É uma acusação pesadíssima. Extremamente séria. A denúncia questionava exatamente isso. O que uma criança de 12 anos estaria fazendo num ambiente desses? E, para dar suporte, a tia teria anexado à denúncia várias fotos e vídeos da sobrinha em poses que ela considerou sensuais e inadequadas para a idade. E a família da menina? Qual era a posição deles nisso tudo, segundo a denúncia? A informação que consta na fonte que divulgou essa denúncia é que a mãe da menina apoiava o Ítalo. Teria até desafiado as autoridades lá no Conselho Tutelar, dizendo que podiam levar para o Ministério Público, que ela não tinha medo da justiça e que ela considerava o Ítalo como o pai da menina. Por outro lado, o pai biológico era contra e estaria lutando na justiça pela guarda da filha, mas sem sucesso até aquele momento. E consta ainda que a própria menina, na época com 12 anos, teria deposto contra o pai biológico, acusando ele de agressão, de mentira. Nossa, que cenário familiar complicado, né? E triste, com a criança bem no meio desse fogo cruzado. E essa denúncia de 2020, ela deu em alguma coisa? Teve andamento? Então, essa denúncia antiga de 2020 foi recentemente anexada ao processo de investigação que está correndo agora no Ministério Público contra o Ítalo Santos. Então, ela se torna uma peça relevante nesse inquérito atual. Funciona como um antecedente formal, né? Que reforça as preocupações sobre a exposição e a possível exploração de menores ligados a ele. E talvez o mais chocante que eu li sobre essa denúncia antiga, a menina citada nela, que teria 12 anos lá em 2020, hoje teria 17. E supostamente ela continuava produzindo conteúdo, aparecendo com o Ítalo até muito recentemente. Isso levou muita gente a ligar os pontos e levantar a hipótese de que essa menina seja a própria Camilinha, cujo perfil, como a gente falou, foi derrubado por questões legais. As peças parecem se encaixar, de fato. A descrição bate, né, a idade atual, o histórico de estar junto com o Ítalo desde muito nova, a notoriedade e o perfil que foi restringido recentemente por questões legais que poderiam envolver até o Ministério da Fazenda, como foi ventilado. Embora a fonte original da denúncia não confirme o nome explicitamente, essa associação entre a menina da denúncia de 2020 e a Camilinha se tornou quase inevitável para quem acompanha o caso de perto. Bom, diante disso tudo, a live do Euro, o depoimento da Yarla, essa denúncia antiga, a repercussão do vídeo do Felca, qual que é a situação legal do Ítalo Santos agora, nesse momento? Neste momento, o Ítalo Santos está detido preventivamente. Um dos argumentos principais que a defesa estaria usando, segundo os relatos, é que ele não teria tentado fugir nem atrapalhar a justiça. A alegação seria de que ele já estava em São Paulo há mais de um mês, quando saiu a ordem de prisão. Só que essa versão da defesa parece que foi contestada publicamente, não foi? Com uma foto. Sim, surgiu uma fotografia que circulou bastante. E, segundo a fonte que publicou, essa foto comprovaria que o Ítalo estava em João Pessoa, na Paraíba, no dia 3 de agosto, uma data bem próxima da expedição da ordem judicial. Se essa data e local da foto forem confirmados pelas autoridades, isso contradiz diretamente a versão da defesa, né, de que ele já estava em São Paulo há tempos. E isso poderia ser interpretado como uma tentativa de se evadir ou pelo menos de não se apresentar logo à justiça, o que configuraria um risco à aplicação da lei ou à investigação. E esse é um dos fatores que costuma pesar na decisão de manter alguém preso preventivamente. É importante sempre lembrar, ele está preso preventivamente para garantir a investigação. Não é uma condenação final ainda, o processo está em andamento. Entendi. Olha, é muita informação. São muitos detalhes perturbadores, acusações muito graves vindo de vários lados, e é justamente por causa dessa complexidade toda, da sensibilidade desse caso, que a comunidade aqui do Tesouro da Mente é tão importante pra gente.
Queremos muito saber o que o pessoal está pensando sobre tudo isso que a gente conversou hoje. Deixem seus comentários aqui embaixo, compartilhem as reflexões, as dúvidas. Essa troca é sempre muito rica para todo mundo. E claro, se essa análise ajudou a clarear um pouco as coisas, se agregou algum valor, não esquece de deixar aquele like, ajuda a fortalecer o nosso trabalho, fazer essa informação chegar para mais gente. E se alguém puder e quiser apoiar ainda mais o canal, considere usar o botão Valeu Demais. O apoio de quem acompanha a gente é o que permite a gente continuar trazendo essas análises mais aprofundadas aqui no Tesouro da Mente. É fundamental mesmo. Então, tentando amarrar tudo, a gente tem um influenciador digital com um alcance enorme, o Ítalo Santos, que está no olho do furacão, no centro de acusações gravíssimas, que vão desde exploração, exposição inadequada de crianças e adolescentes, até alegações de violência física, controle psicológico, manipulação. E o mais impactante é que essas denúncias não vêm de fontes anônimas distantes, vêm de gente do círculo mais íntimo dele. O próprio marido, naquele vídeo vazado que chocou todo mundo, ex-integrantes do grupo, como a Yarla, e ainda tem aquela denúncia formal antiga no Conselho Tutelar. As tentativas de defesa que apareceram até agora, tipo a justificativa da trollagem para a live do Eurodarf, foram recebidas com muito ceticismo. Parecem frágeis, né? Diante da seriedade, da consistência interna de alguns relatos, que se complementam em pontos-chave como a violência e o controle. Soma-se a isso as denúncias formais que já existiam, a situação legal atual dele, com a prisão preventiva, as suspeitas de tentativa de atrapalhar a justiça. Tudo isso complica bastante o cenário para o influenciador. O caso todo acaba jogando uma luz muito incômoda sobre aquela linha, que às vezes é bem tênue, né, e perigosa, entre o entretenimento online e a exploração. Principalmente quando tem menor de idade envolvido e quando tem muita grana, fama, engajamento na parada. Fica uma pergunta no ar, né? Depois de ver todas essas peças, até onde pode ir essa busca sem freio por like, por view, por fama, por dinheiro no mundo digital? Quais são os limites éticos, morais, que não deveriam ser cruzados, principalmente quando envolve gente vulnerável? E talvez, mais importante ainda, qual é a nossa responsabilidade, como público, como sociedade, ao consumir, ao compartilhar, às vezes até validando conteúdos que podem estar escondendo umas realidades bem sombrias por trás da tela bonita, né, Ever? E para fechar, talvez uma reflexão que vá um pouco além das responsabilidades legais que, claro, cabem aos envolvidos e às plataformas. Como é que a gente pode, cada um de nós individualmente, cultivar um olhar mais crítico, mais atento por conteúdo que a gente consome todo dia na internet? Principalmente aquele conteúdo que envolve a imagem, a participação, a vida de crianças e adolescentes. Como a gente pode ter certeza que não está, mesmo sem querer, ajudando num ciclo que pode normalizar ou até incentivar umas dinâmicas prejudiciais? Simplesmente com um clique, um compartilhamento, uma visualização meio passiva. É algo para a gente pensar, né? A adultização já é algo que vem ocorrendo há muito tempo. E todo mundo está fazendo de conta que não está acontecendo. Está acontecendo. E o pior, está acontecendo dentro de casa. Pais responsáveis começam a fazer isso com as crianças. Eu acho que está chegando agora o momento que, em breve, influenciador não é mais quem influencia, é quem influencia positivamente, o que vai somar na vida dos outros ou da sociedade. E isso eu acho que o Felca mostrou com seus 27 anos. Por outro lado, a gente tem aí o Ítalo Santos, que com 28 anos mostrou que a mesma geração pode também fazer o oposto. Está na hora de escolhermos em que lado vamos estar e deixar isso muito claro. Que crianças e adolescentes submetidos a esse tipo de crime que foi revelado, e a gente está falando revelado de um perfil, devem ter vários outros, é muito mais comum do que a gente imagina. Então, por trás disso tudo existe realmente uma indústria que ganha com a desgraça alheia. Então, eu queria dizer que hoje eu sou Felquinha e você, hoje é o quê? Se esse vídeo fez sentido pra você, deixe o like e compartilhe com quem precisa acordar, porque juntos a gente cria uma corrente do bem e salva muitas mentes por aí. Você sabia que o seu cérebro começa a envelhecer aos 30 anos e que o estresse, a ansiedade e a falta de cuidados podem acelerar esse processo, abrindo portas para doenças como Alzheimer,
Pois é, mas não se preocupe, você pode reverter isso. Apresento a você os 3 pilares da saúde cerebral. Um método simples, barato, fácil de aplicar e comprovado para manter sua mente jovem, ágil e saudável durante toda a vida. Ao adotar pequenos hábitos diários, você vai melhorar sua memória, concentração e até reduzir o risco de doenças degenerativas. Imagine acordar todos os dias com energia mental renovada e foco total, sem perder a clareza de pensamento ao longo dos anos. Esse é o futuro que você pode construir agora. Clique no link que vou deixar na descrição e no comentário fixado que te ensinará tudo sobre como manter seu cérebro forte e otimizado. Não perca tempo, invista na sua mente agora e tenha acesso imediato. Ah, e ainda tem 2 bônus exclusivos para você. Um guia sobre burnout e outro para combater a névoa cerebral. Problemas que muitos enfrentam sem saber como resolver. Clique agora e comece sua transformação mental. Sua mente merece o melhor. E acesse a playlist ao lado com os melhores vídeos do canal Tesouro da Mente.